Salmos, capítulo 27, por favor, abra lá a sua Bíblia. Livro dos Salmos, capítulo 27, versículo 1. Esse fim de semana, irmãos, nós estivemos aqui com a turma da igreja ali em Jataí, na igreja do pastor Kennedy. Nós ministramos lá ontem à noite e hoje de manhã. Foi uma grande bênção. E eu trago um abraço do pastor Kennedy para a igreja. O pastor Kennedy e a pastora Elza, um casal assim, um casal muito simples, muito joia, são gente boa demais da conta. Um casal de Deus. E o Kennedy está fazendo uma obra linda ali em Jataí, junto com a igreja. Então, recebam um abraço caloroso do pastor Kennedy. Ele já ministrou aqui, se não me engano, no ano passado. Ele ministrou um domingo à noite aqui. Quem lembra que o Kennedy esteve aqui? Aí, muita gente lembra, né? Então, pastor Kennedy, meu brother, glória a Deus pela vida dele ali naquela cidade. Salmos capítulo 27, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santuário. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos, sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é muito clara. E ela mostra um lugar onde nós podemos estar seguros, livres de toda e qualquer situação, de todo e qualquer inimigo, que muitas vezes quer não só roubar a nossa paz, mas trazer destruição à nossa vida. Te louvamos, Senhor Deus, porque no Senhor nós temos esse lugar, esse esconderijo. Queremos pedir ao Senhor, assim como o salmista escreveu aqui, que nós possamos habitar nesse lugar. Em nome de Jesus, fala ao nosso espírito através dessa palavra. Amém, Senhor. Amém. Esse salmo, irmãos, ele veio na minha vida há uns anos atrás, num momento muito importante. No momento onde eu passava por uma dificuldade muito grande. E eu tenho percebido, irmãos, que as nossas maiores lutas, elas não são muitas vezes contra o inimigo. Quando nós falamos inimigo, nós estamos referindo ao diabo, a Satanás, ao cramunhão, ao bicho feio. E muitas vezes, irmãos, a nossa maior luta não é contra ele. Por que a nossa maior luta não é contra ele? Uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite.
que o diabo não pode causar mal na sua vida, o diabo não pode tocar na sua vida. Eu posso ouvir um amém mais animado da igreja? Então eu vou falar de novo, você vai falar um amém bem animado. O diabo não pode tocar na sua vida. Não pode, ele não pode. Se você nasceu de novo, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, o diabo não tem poder para tocar na sua vida. Muitas pessoas usam um monte de texto para justificar que o diabo pode sim tocar na sua vida. Querido, eu quero focar no seguinte: eu estou coberto pelo sangue de Jesus. 1 João capítulo 5 diz assim, que aquele que é nascido de Deus o guarda e o maligno não o toca. Salmo 91 diz assim, 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, nada, mas eu permanecerei de pé. Praga nenhuma chegará à minha família, praga nenhuma chegará à minha tenda. Sobre a sua casa, meu irmão, não vale encantamento. Sobre a sua vida não vale obra de macumbaria. A não ser que você não seja firme em Jesus, aí já é diferente. Mas eu estou falando de quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. De quem já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu tenho descoberto, irmãos, que a maior luta nossa não é contra esse inimigo. Que muitas vezes, é claro, armas ciladas. Que muitas vezes, é claro, influencia em algumas situações. Mas a nossa maior luta, querida, é aqui dentro. A nossa maior luta é dentro de nós. É no nosso coração. Os maiores ataques que nós temos, irmãos, não são do inimigo. Os maiores ataques que nós temos são da nossa própria alma, que muitas vezes se esquece que Deus está no controle de toda a situação. Os maiores ataques que nós recebemos, irmãos, às vezes é da nossa alma ansiosa. Ansiosa por alguma situação. Ontem, estava falando para os irmãos daquela palavra que eu recebi logo após a ministração. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, irmão. Chegou para mim, uma irmã de uma igreja lá de Jataí, e falou, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. Eu falei, pois não, minha irmã, pode falar. Irmãos, e pense em alguém que sabe discernir o que é palavra de Deus e palavra do homem. Sou eu. Eu não brinco com profeta e nem com profetada, de jeito nenhum. E sei que quando Deus fala comigo, irmãos, Deus usa quem Ele quiser, mas principalmente Ele usa a sua palavra para falar comigo. E ontem foi especial, ela chegou e disse assim para mim, pastor, eu vi o Senhor, quando o Senhor levantou para ministrar, eu vi o Senhor num lugar, levantando de madrugada, andando em círculos com o coração apreensivo, o Senhor estava inquieto por causa de alguma coisa. Quando ela falou, eu, já sei o que é. Aí ela falou assim, Deus manda eu dizer para o Senhor, fique tranquilo, está tudo pronto, tudo resolvido. Se referia a uma situação que nós passamos na semana passada, irmãos, uma situação na Índia, uma situação com os obreiros, o perigo de perder a oferta que vai para lá, enfim. Mas sabe o que eu vi com isso? Que a minha maior luta não era manter o trabalho na Índia, a minha maior luta era acalmar a minha alma, acalmar o seu coração. Então, querido, o seu maior desafio não é vencer as forças das trevas. Elas já foram vencidas na sua vida pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a sua maior luta e o maior ensino que você deve aprender é aquietar o seu coração e saber que Deus proveu um lugar de descanso para você. E tudo que é para vir para a sua vida está pronto pelo Senhor. Está preparado pelo Senhor. Às vezes, irmãos, nós entramos em algumas batalhas, e temos que entrar mesmo, temos que resolver algumas situações. É verdade, nós temos que resolver mesmo, mas muitas vezes nós agimos, irmãos, como se nós fôssemos resolver a situação. Essa palavra de ontem mexeu comigo por causa de duas coisas. Primeiro, Deus viu a minha aflição. Segundo, Deus providenciou tudo. Terceiro, eu não deveria estar ansioso. Porque eu achei que eu resolvi o problema. Sabe, irmãos, quando você acha que você resolve o problema, com uma ligação, com uma conversa, com uma reunião, você acha que não, eu resolvi o problema. Aí vem a irmã e fala assim, Deus manda falar que está tudo pronto. Então não fui eu que fiz, foi Ele que fez.
Querido, Deus vai fazer na sua vida aquilo que é necessário fazer. Você só precisa aprender a ficar firme no Senhor, a não negar a sua fé, a não retroceder diante de certas circunstâncias que nos obrigam a retroceder. Ficar firme, irmãos, Deus tem prazer em honrar aquele que faz propósito firme diante dele. Deus tem prazer em honrar aquele que fica firme diante dele, mesmo diante de oposições. Mas para você ficar firme, você não precisa ficar inquieto, ansioso, preocupado, porque o Senhor provê um lugar de descanso para você, aonde você pode entregar tudo a Ele e ver a poderosa mão dele agindo em seu favor. Esse salmo, irmão, é fantástico. E eu quero pegar alguns pontos dele aqui para mostrar para você que existe um lugar em Deus onde você pode descansar e você precisa aprender a descansar. A deixar de ser ansioso. Primeiro, olha aqui no versículo 1, Salmo 27. Olha aí para a sua Bíblia comigo. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, ele, os meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Olha para mim, irmãos. Uma das maiores dificuldades que nós temos é aprender que muitas tribulações e situações difíceis que nós passamos na nossa vida, não é porque nós cometemos algum erro, não é porque nós não estamos orando direito, não é porque nós não estamos, talvez, orando tanto que deveria orar. Ou, vamos falar o contrário. A maior dificuldade nossa é entender que mesmo quando nós estamos firmes no Senhor, orando, jejuando, meditando na palavra, frequentando as reuniões da igreja, orando até 6 horas da manhã, mesmo quando nós estamos assim, nós enfrentaremos dificuldades na nossa vida. E às vezes, irmãos, quando a dificuldade vem, nós começamos a questionar. Mas eu estou firme na igreja, eu estou firme no Senhor, mas eu estou firme, eu estou andando no caminho do Senhor, eu tenho sido fiel e estou enfrentando essa dificuldade. Isso vem do diabo. Às vezes pode até vir mesmo, mas eu quero te dizer que o fato de você estar firme no Senhor não vai excluir você de viver situações difíceis na sua vida, porque situações difíceis faz parte da vida de quem vive aqui nessa terra. Olha o que o texto diz aqui. O Salmo, ele diz aqui: quando homens maus avançarem contra mim. Ele não coloca isso, irmãos, como uma possibilidade. Ele não diz assim: olha, talvez homens maus venham contra mim. Não, pode ser que homens maus venham contra mim. Não, quem sabe, dependendo das circunstâncias, homens maus podem vir contra mim. Ele não diz isso. Ele diz assim: quando homens maus vierem contra mim. Ele coloca isso como uma certeza. E eu tenho aprendido, meu irmão, que na nossa vida existem vales para nós atravessarmos. Situações que nós muitas vezes não queremos enfrentar, mas pelo fato de nós vivermos aqui, nós vamos enfrentar. Meu querido, presta atenção, o problema não é você enfrentar vales, o problema não é você cruzar a vale da sombra da morte, o problema não é você ver que homens maus estão se levantando contra você, o problema não é você enfrentar a tribulação, o problema é o que vai acontecer aqui dentro quando você estiver cruzando o vale. Esse é o problema. Repete assim comigo: o problema não é o vale, o problema é aqui dentro. Porque com Jesus você cruza o vale e não há dano nenhum na sua vida. Sem Jesus você não cruza o vale e morre lá. Com Jesus você cruza o vale e vence. Com Jesus
mas sem estar com as emoções dominadas, você vai sofrer um bocado. E você sofre por causa de quê? Você sofre não é por causa do calor da batalha, mas você sofre por causa de uma alma inquieta. Você sofre por causa de uma alma ansiosa. Você sofre por causa de uma alma que não sabe descansar no Senhor e que acha que é você quem vai resolver toda a situação. O que causa dano não é a batalha, o que causa cicatriz não é a batalha, meu irmão. O que causa cicatriz é você não conseguir descansar no Senhor no momento da batalha. O que causa cicatriz, irmãos, é o quanto a gente sofre e chora diante de certas circunstâncias que eu sei que Deus está no controle. Deus está no controle. Irmãos, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil você, sabe, é muito fácil você perder de vista o fato de que em Jesus eu sempre tenho paz. É muito fácil você perder de vista o fato de que eu possa ter um dia de convertido, ou 10, 20, 30, 40, 50 anos de convertido. Mas Jesus vai continuar sendo sempre o Deus que me traz alívio. O Deus que me traz alívio. E como eu disse, a gente às vezes, irmãos, nós que já somos experimentados na vida cristã, a gente já tem um tempo de caminhada na vida cristã, a gente esquece que Deus continua sendo um Deus de paz. Aonde você pode descansar. Ele diz assim: quando homens maus vierem, quando homens maus se levantarem contra mim, ele não coloca isso como uma possibilidade, ele coloca isso como uma certeza. Agora, olha o versículo 3 do mesmo salmo. Ele diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Olha para mim, querido. Chegou uma declaração de guerra contra você. E daí? O que vai acontecer? Você viu que o exército, estou fazendo uma analogia, claro, se acampou e está preparando para atacar você. E daí? Quando você começa a olhar e ver que no mar está se formando ondas, e ver que a situação pode ficar feia, o que acontece dentro de você? Deixa marcado aí o Salmo 27. Vamos aqui para 2 Reis. Você tem que voltar aí, é antes de Salmos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Tem uma história muito interessante aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Segunda Reis, capítulo 6. Vamos ler do versículo 13. E eu vou te explicar o contexto disso aqui. O exército da Síria estava tramando invadir Israel por Samaria. Samaria era a capital de Israel. Só que Deus tinha levantado um profeta em Israel chamado Eliseu. E todo o plano que o rei fazia para invadir a cidade, Deus revelava para Eliseu. Deus falava: olha, eles vão chegar por tal e tal lugar. Eliseu corria e contava para o rei de Israel: ó, põe guardas em tal e tal lugar, porque eles estão chegando de lá.
E o plano do rei inimigo não dava certo. Até que um dos conselheiros do rei disse o seguinte, aí, veja aí no versículo 12. Respondeu um dos conselheiros do rei: nenhum de nós, majestade. É porque, irmãos, o rei achou que tinha gente traindo ele. E acusou alguns dos conselheiros. Mas aí eles disseram: Senhor, nenhum de nós te traímos. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou então o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que Eliseu estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha para mim, igreja. O rei da Síria preparou o exército que ele queria pegar Eliseu, porque Eliseu era quem revelava o segredo de batalha dele, a tática militar. E para pegar um homem, o rei mandou uma tropa inteira. Era tanta gente, irmãos, que o texto aqui diz que quando eles chegaram, eles cercaram a cidade. Queria pegar um homem só, cercar a cidade. Lembra lá do Salmo 27, quando, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração permanecerá confiante. Meu irmão, presta atenção. O que acontece na sua vida quando o exército se acampa contra você? Normalmente, você procura o pastor, ou você procura o irmão da igreja e desata a chorar. Sabe, não é problema você chorar. Eu já chorei muito, junto com alguns irmãos, sabe? É bom, sabe assim, dar aquele desabafo. Mas esse choro que eu estou me referindo é o choro aonde não há mais esperança. Você perde a esperança diante de ameaças. Você deixa de crer em Deus. Você se desespera. Eu não quero deixar você constrangido, porque eu também já fiquei muito assim. Mas eu quero dizer para você uma coisa, querido. Afasta do seu coração essa tristeza. Porque por maior que seja a ameaça, por maior que seja o exército acampado contra você, Deus está pelejando a seu favor. Em nenhuma situação o Senhor vai abandonar você. Em nenhuma situação. Mesmo que o vale seja muito comprido, mesmo que haja uma infinidade de inimigos, irmãos, sabe, situações, circunstâncias que tiraram a sua paz, que ameaçam você, meu amado, eu quero dizer para você que há um lugar em Deus onde você pode descansar e ver a vitória do Senhor chegando na sua vida. Você não precisa ficar com o seu coração ansioso, não perca a esperança. Nós que somos crentes, muitas vezes nós perdemos a esperança. Perdemos a esperança, coração dominado pelo medo. Olha o desfecho da história aqui. Versículo 14. Ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. Esse homem de Deus está falando aqui é Eliseu. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor. Esse meu Senhor aqui, irmãos, é Senhor com S minúsculo. Ele estava clamando, era para Eliseu. Ah, meu Senhor Eliseu. O que nós faremos? O que nós faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha para mim, irmãos. Porque a gente acha, a gente vai lendo aqui, né? Se a gente parar por aqui,
você fica imaginando a cena e a resposta de Eliseu, o que você fica pensando? Que o rei de Israel tinha providenciado uma tropa para proteger Eliseu. E ele estava seguro e bem guardado. Mas eu quero dizer para você que não é nada disso. Não tinha um soldado do rei de Israel protegendo Eliseu. A tropa que protegia Eliseu era uma tropa sobrenatural. Olha aqui, versículo 16. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. A colina estava tomada de carros e cavalos de fogo, irmãos. Que coisa extraordinária. Havia uma legião de anjos do Senhor que iria pelejar contra o inimigo. Meu amado, eu quero dizer para você que quando aumenta o número dos seus inimigos, aumenta o número de anjos do Senhor lutando a seu favor. Quando aumenta as pressões, aumenta a proteção de Deus sobre a sua vida. Quando aumenta a ameaça, vem maior ainda o favor e a misericórdia de Deus a seu favor por você, porque Deus ama você. Se você pudesse ver como esse rapaz aqui viu, você veria essa igreja cheinha de anjos. Você veria essa igreja cheinha de anjos. Agora presta atenção. Você não tem que ficar encantado com anjo. Nós não adoramos anjo, nós não servimos a anjo. Nós adoramos Jesus e servimos a Jesus. Segundo o que Hebreus diz, os anjos são enviados para nos servir, para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Então, a questão e o encanto disso tudo não são os anjos. Mas o encanto disso tudo é o amor de Deus pela nossa vida, irmãos. O lindo disso é ver quanto Deus nos ama. Não importa quem você seja, se você crê no Senhor Jesus, pode ter certeza que Ele envia anjos para lutar a seu favor. Volta lá para o Salmo 27. Ainda que um exército se acampe contra mim. Nós estamos aqui no versículo 3. O meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Agora, veja o versículo 5. O versículo 5 diz assim: pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Irmãos, eu já ouvi, não contra mim, acho que sim, acho que foi, alguém uma vez falou isso, foi uma palavra de profetada, que falaram para mim: ah, pastor, o diabo quer te destruir. Grande revelação. Grande coisa. E o que eu tenho a ver com o diabo? Ele pode até querer, mas não vai conseguir. Isso é profetada. Ah, o diabo quer te destruir. A Bíblia já falou isso. Ele vem para roubar, matar e destruir. Muitas vezes o nosso foco é na ameaça. Mas eu não foco na ameaça. Eu foco naquele que luta por mim. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, porque é muito interessante. Eu estava ali sentado onde está o Fábio e a Aline. Eu estava orando, entrou uma pessoa na igreja
Era uma mulher, maltrapilha, dormia ali na rodoviária junto com alguns homens, mendigo. E ela entrou pedindo roupas. Aí nós tínhamos ali uma caixa com roupas. Falei para ela, olha, vai lá, fica à vontade, escolhe lá a roupa que te serve. Ela pegou algumas roupas e tinha uma música, eu estava orando aqui. Quando ela entrou, eu fui abrir a porta, né? Deixei a porta bem aberta. Sentei ali, ela chegou e sentou junto. Estava bêbada. Não estava assim tão bêbada, estava alcoolizada, né? Cheiro de álcool. Aí ela falou assim, por que eu sinto uma paz tão grande aqui nesse lugar? Eu falei, porque o Senhor Jesus está aqui. Eu falei, por que você não vem na igreja? Ah, não consigo vir na igreja, mas eu vou vir. Aí, irmãos, ela olhou, começou a olhar para mim, ela baixou o olhar, assim, foi abaixando, foi fechando a sobrancelha. Eu falei, vixe, ficou endemoniada. Aí eu fiquei quieto, eu falei, vou ver o que vou ver o que vai acontecer. Ué. Mas não fiquei com medo, viu? Não fiquei medo, de jeito nenhum. Aí, irmãos, ela ficou assim, eu já estava esperando. E eu já preparei a mão, né? Eu te repreendo em nome de Jesus. Aí ela foi voltando ao normal. Aí olhou para mim de novo e falou assim, ele me falou que não dá conta de você, não. Ele me falou que não dá conta de você, não. Você é muito forte para ele. Eu falei, demônio, canela seca de meia tigela, vai voltar para o inferno. Então, tô brincando, não falei isso, né? Eu pensei. Eu falei, você sabe por que ele não dá conta de mim? Na verdade, não sou eu, querida. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Amado, muito maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Muito maior é aquele que batalha a seu favor, é aquele que te guarda, que te protege, do que aquele que está no mundo. Querido, presta atenção, sabe, às vezes tem algumas situações ruins que nós passamos, que nós muitas vezes encaramos como uma derrota, que foi imposta pelo inimigo, mas eu quero te dizer que o inimigo venceu muitas vezes você, não é porque você, sabe, não é porque você cometeu algum erro, você começou a perder para ele aqui dentro. Estão entendendo? Você começou a perder para ele aqui dentro, quando duvidou, quando esqueceu de exercer a fé, quando esqueceu de ficar firme no Senhor, aí você começou a perder. E toda vez, irmãos, que nós começamos a nos deixar abalar, aí pode ser que o inimigo conquiste algumas vitórias sobre a nossa vida, mas em cima da sua vida não vai conquistar, em nome de Jesus. Amém, amados? Há um lugar em Deus onde você pode descansar. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar agora.